Leonel Brizola foi um político brasileiro, um dos principais líderes da esquerda trabalhista brasileira. Após o golpe de 1964, esteve exilado durante 15 anos, só retornando ao Brasil em 79. Leonel Brizola nasceu no povoado de Cruzinha, em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Filho do pequeno agricultor José Oliveira dos Santos Brizola e de Onívia de Moura Brizola. Durante a Revolução de 1923, seu pai foi morto pelos soldados do governador Borges de Medeiros e, depois de perder as terras, Onívia e os 5 filhos foram morar em São Bento, onde trabalhou na lavoura. Leonel Brizola foi alfabetizado por sua mãe e em seguida ingressou na escola. Teve uma infância difícil e com 10 anos de idade foi trabalhar lavando pratos e carregando malas em um motel em Carazinho. Com a ajuda de um pastor metodista, concluiu o primário no colégio da Igreja Metodista. Com 14 anos, mudou-se para Porto Alegre, onde trabalhou como engraxate e ascensorista. Em 1939, concluiu o curso de técnico rural do Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado. Empregou-se como graxeiro na Refinaria Brasileira de Óleos e Graxas, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Depois de ser aprovado em um concurso do Ministério da Agricultura, ingressou como técnico do Ministério em Passo Fundo. Depois de 6 meses em Passo Fundo, desistiu do emprego e retornou para Porto Alegre. Trabalhou como jardineiro do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura. Em 42 concluiu o ensino fundamental e em seguida licenciou-se da Prefeitura para alistar-se no 3º Batalhão de Aviação do Exército. Ao terminar o serviço militar, voltou para a Prefeitura e concluiu o curso médio no Colégio Júlio de Castilhos. Nessa época, foi um dos fundadores do Grêmio Estudantil e o vice-presidente. Em 45, foi aprovado no curso de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluindo o curso em 49. Ainda estudante de engenharia, Brizola filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi responsável por organizar a ala Jovem Trabalhista. Em 47, 2 anos antes de se formar, foi eleito deputado estadual. Nessa época, Brizola dividia um quarto em uma pensão no centro de Porto Alegre. Na Assembleia Legislativa, defendeu pautas do movimento estudantil, como o aumento de vagas nas instituições de ensino, e em outubro de 50 foi reeleito deputado estadual. Em 52, foi nomeado secretário estadual de Obras Públicas, realizou obras de infraestrutura como saneamento e rodovias. Em 54, foi eleito deputado federal e no ano seguinte, prefeito de Porto Alegre. Em 58, Brizola foi eleito para o governo do Rio Grande do Sul. Foi empossado no dia 31 de janeiro de 59. Criou 6 secretarias com a justificativa de agilizar a administração, trabalho e habitação, economia, transporte, energia e comunicação e saúde. Brizola desenvolveu um plano de industrialização, nacionalizando algumas empresas estrangeiras. Garantiu que a política de investimentos teria capital nacional e que interferências estrangeiras não seriam aceitas. A alfabetização e o número de vagas nas escolas foram prioridades para o governo de Brizola. Construiu mais de 6 mil estabelecimentos de ensino, levando o Rio Grande do Sul a ter a mais alta taxa de escolarização do país. Criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, que além de prestar assistência técnica, garantiu verbas aos produtores para aquisição de máquinas, animais e sementes. Ajudou a organizar o movimento dos agricultores sem terra. Em 61, liderou um movimento visando garantir a posse do vice-presidente e seu cunhado João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Alegando que Goulart tinha ligações com os comunistas, os militares tentaram impedir a posse. Em setembro foi promulgada a Emenda Constitucional número 4, que instituiu o sistema parlamentarista de governo no país, que limitava drasticamente os poderes do presidente. Leonel Brizola deixou o governo do Rio Grande do Sul em 31 de janeiro de 63. Em outubro de 62, Brizola foi eleito deputado federal pela Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Foi um dos líderes da Frente de Mobilização Popular, que pressionou o presidente João Goulart a implementar as reformas de base como a agrária, tributária e bancária. Em 63, um plebiscito determinou o fim do parlamentarismo e no dia 13 de março, durante um comício de João Goulart, Brizola fez um discurso e acusou o Congresso de criar obstáculos para as aspirações populares. No dia 31 de março, um golpe militar depôs o presidente, que se refugiou em sua fazenda, de onde partiu para o exílio no Uruguai. Brizola permaneceu no interior gaúcho até maio e depois partiu para o exílio no Uruguai. No dia 9 de abril foi publicado o Ato Institucional número 1, que estabeleceu a cassação dos mandatos dos parlamentares e a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. O nome de Brizola estava na primeira lista.
No dia 11, o Congresso elegeu o general Castelo Branco como presidente do Brasil. E em abril de 1977, por supostas violações das normas de exílio, Brizola foi expulso do Uruguai e seguiu para os Estados Unidos e logo depois se fixou em Lisboa em janeiro de 1978. Após a decretação da anistia política em 30 de agosto de 79, Brizola retornou ao Brasil e se fixou no Rio de Janeiro. Em novembro, foi escolhido presidente nacional do novo PDT. Porém, o TSE concedeu a legenda PTBista ao grupo de Ivete Vargas. Então, Brizola e seus partidários criaram, em maio de 1980, o Partido Democrático Trabalhista. Em novembro de 1982, candidatou-se ao governo do Rio de Janeiro e foi eleito, sendo empossado em março de 83. No ano seguinte, engajou-se pela campanha em defesa do restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. Após a não aprovação na Câmara, Brizola apoiou as candidaturas vitoriosas de Tancredo Neves e José Sarney, que selou o fim da ditadura. Tancredo faleceu antes de tomar posse e Sarney assumiu a presidência do país. Em março de 87, Brizola encerrou seu mandato de governador, deixando como marco principal a construção de centros integrados de educação pública, escolas que funcionavam em horário integral com assistência médica e odontológica. Em março de 89, Brizola foi lançado candidato à presidência do Brasil pelo PDT, a primeira eleição direta para presidente. Embora tenha saído na frente na pesquisa de intenção de voto, o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, assumiu o primeiro lugar. No segundo turno, Collor saiu vitorioso contra o segundo colocado, Luiz Inácio da Silva. Em setembro de 92, Collor sofreu um pedido de impeachment, mas pouco antes da aprovação pela Câmara, Collor renunciou ao mandato e seu vice Itamar Franco assumiu a presidência. Brizola só pediu a saída de Collor às vésperas da aprovação. Em abril de 94, Brizola passou a chefia do governo estadual a seu vice Nilo Batista para concorrer pela segunda vez à presidência do Brasil. As eleições foram realizadas em outubro e elegeu, ainda no primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso pelo PSDB. Brizola chegou ao quinto lugar e em outubro de 1998 candidatou-se a vice na chapa de Lula, mas Fernando Henrique foi reeleito. Em 2000 disputou a prefeitura do Rio de Janeiro, mas não obteve sucesso. Em 1 de março de 1950, Leonel Brizola casou-se com Neuza Goulart, irmã do deputado estadual e futuro presidente da República, João Goulart. O casal teve 3 filhos, Neuzinha, José Vicente e João Otávio. Após a morte de Neuza, em 93, Brizola manteve uma relação com Marília Guilhermina Martins Pinheiro. Leonel Brizola faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 2004.